Olá, meus queridos irmãos e amigos, um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, no tempo do profeta Isaías e do profeta Miqueias, os dois foram contemporâneos. O profeta Isaías exerceu seu ministério no reino do sul, chamado Judá, e na cidade de Jerusalém. E o profeta Miqueias também exerceu seu ministério no reino do sul, chamado Judá, mas no interior. No tempo desses dois profetas, Israel acostumou-se tanto com o pecado, envolveu-se tanto com práticas pecaminosas e reprovadas por Deus, que não se deu conta do que estava acontecendo, não se apercebeu, como se estivesse cego do que estava acontecendo. Israel estava arrasado moralmente e espiritualmente. Israel estava gravemente enfermo. O profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 9, diz que se não fosse os remanescentes, aquele resto que permaneceu fiel a Deus e a sua palavra, Judá e Jerusalém já seria como Sodoma e semelhante a Gomorra. Isto é, já tinham sido destruídos. Um pequeno grupo de pessoas fiéis a Deus e a sua palavra é que estava impedindo que isso acontecesse. Deus, o Todo-Poderoso, Soberano e Eterno, no capítulo 1, versículo 2, disse através do profeta Isaías: criei filhos e os exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Usando outras palavras, criei filhos e os exaltei-os, elevei-os, conduzi-os para o alto, mas eles prevaricaram contra mim, eles se perverteram. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Meus queridos irmãos e amigos, Deus, o Todo-Poderoso, Soberano e Eterno, está dizendo claramente que o seu povo tinha perdido a noção das coisas. Está dizendo claramente que o seu povo estava cego e agindo pior que os animais irracionais. O que estava acontecendo? Eles estavam tão envolvidos com as coisas mundanas e com o pecado, que não se aperceberam disso. Estavam tão cegos, que não perceberam que tinham se envolvidos com práticas pecaminosas, reprovadas e não aceitas por Deus. No capítulo 1, versículo 4, do livro do profeta Isaías, Deus, o Todo-Poderoso, continua falando duramente com o seu povo através do profeta Isaías. Deus, o Todo-Poderoso, diz que Israel o abandonou e blasfemou contra o Santo de Israel. E Deus, o Todo-Poderoso, chama-os de semente de malignos, filhos corruptores carregados de iniquidade. Que tristeza, meus queridos irmãos e amigos.
aquele povo que Deus exaltou, aquele povo que Deus elevou, agora é chamado por Deus de semente de malignos, filhos corruptores carregados de iniquidade. No capítulo 1, versículo 5 do livro do profeta Isaías, Deus, o Todo-Poderoso, soberano e eterno, diz que todo Israel estava enfermo e que se transformou numa chaga podre, fétida. Israel estava contaminado e exalando o mau cheiro do pecado. Essa situação terrível irritou tanto o Senhor que ele disse: não me apresentam mais sacrifícios, não me apresentam mais sacrifícios. De que me servem os muitos sacrifícios que oferecem? Já estou farto dos seus sacrifícios. Não me tragam mais ofertas de balde, ofertas em vão. Quando vocês se reúnem, se ajuntam, fico irritado com esse ajuntamento. Os sábados, as luas novas e os ajuntamentos de vocês são para mim abominações. E continuou o Deus Todo-Poderoso, Soberano e Eterno, falando severamente ao seu povo: não adianta estender as suas mãos para o alto. Não adianta multiplicar as suas orações. Eu não as ouvirei. Esconderei os meus olhos de vocês. Porque Deus, o Todo-Poderoso, disse tudo isso. Porque Israel acostumou-se ao pecado e se envolveu com práticas de coisas reprovadas por Deus, e achava que essas práticas e coisas reprovadas por Deus não iriam atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Deus, o Todo-Poderoso, disse veementemente: vocês devem se lavar, porque estavam sujos. Vocês têm que se purificar, porque estavam contaminados com as coisas mundanas e pelo pecado. Vocês têm que tirar a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Vocês devem cessar de fazer o mal. Vocês têm que aprender a fazer o bem. Vocês têm que praticar o que é reto. Vocês têm que ajudar os oprimidos. Vocês têm que fazer justiça aos órfãos. Vocês têm que tratar da causa das viúvas. Façam tudo isso, o que estou dizendo, e depois venham e me procurem. Aí terão condições de argumentar comigo, terão condições de ponderar comigo. Se vocês fizerem tudo isso que eu lhe disse, se vocês se arrependerem de tudo o que fizeram de errado, ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a neve, como a branca lã. Mas se vocês recusarem e forem rebeldes, serão devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Meus queridos irmãos e amigos, vivemos num mundo toldado de nuvens ameaçadoras. Vivemos num vale de lágrimas. Meus queridos irmãos e amigos, nós vivemos dias preocupantes, dias difíceis. Infelizmente, muitos cristãos estão tendo o mesmo comportamento do povo de Israel na época do profeta Isaías.
Infelizmente, muitos cristãos estão dentro das igrejas. Infelizmente, muitos cristãos estão dentro das igrejas, mas vivem flertando as coisas do mundo e acham ainda maravilhosas essas coisas mundanas, procurando trazê-las para dentro da igreja. E muitos pastores, líderes são coniventes. Muitos cristãos, infelizmente, querem acomodar as coisas mundanas e coisas até diabólicas à sã doutrina, achando que isso é possível. Muitos cristãos, infelizmente, defendem veementemente práticas perniciosas, pagãs, diabólicas. Muitos cristãos que estão dentro do templo todos os dias, todas as semanas, não sabem nem o que é igreja. Estão lá dentro do templo, mas não são igreja e nem sabem o que é igreja. Não são aquele organismo vivo, santo e irrepreensível, criado por Deus através de Jesus o Cristo. Infelizmente, muitos jovens cristãos estão mutilando os seus corpos, fazendo tatuagens, usando piercing, furando as orelhas e colocando brincos, e ainda fazem parte dos grupos de louvores e possuem outros cargos dentro da denominação religiosa da qual fazem parte. Tudo isso é normal para eles e para alguns pastores. O importante é ver o templo cheio de gente. Infelizmente, muitos jovens cristãos estão tendo relacionamentos sexuais com suas namoradas. E mesmo assim fazem parte dos grupos de louvores e possuem outros cargos dentro da denominação religiosa da qual fazem parte. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, escreveu: Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em nós, proveniente de Deus, e que não pertencemos a nós mesmos? Infelizmente, muitas mulheres cristãs estão usando calça comprida, tornozeleiras, brincos, colares, e pregam e administram dentro de sua denominação religiosa. Normal, não tem problema nenhum, Deus é amor. Infelizmente, muitos pastores divorciados, e não é por causa do adultério, estão pregando normalmente e dizem: eu acho que não tem problema nenhum. Olha aí, meus queridos irmãos e amigos, o terrível e famoso achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Muitos cristãos
defendem veementemente partidos políticos de esquerda que perseguem a igreja, partidos comunistas, ideologia de gênero, aborto, casamento de homem com homem, de mulher com mulher. É normal, não há problema nenhum. Infelizmente, muitos pastores estão trazendo para dentro dos templos cruzes enormes e ainda as colocam em lugar de destaque. Inquestionavelmente, a cruz é um instrumento maldito e símbolo de um deus pagão babilônico. E ainda foi usada pelos romanos como instrumento de morte para tirar a vida de Jesus o Cristo e de milhares e milhares de cristãos. É realmente surreal quando vemos isso tudo acontecendo. Meus queridos irmãos e amigos, nós temos 3 estudos falando tudo sobre a cruz. A origem da cruz, tudo sobre a cruz, com fontes bíblicas e históricas fidedignas. Procurem em nosso canal. O apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 1, versículos 15 e 16, escreveu: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Deus, o Todo-Poderoso, Soberano e Eterno, não se compactua com o pecado. Guardem bem isso. Termino dizendo o que Deus disse para Israel através do profeta Isaías. Muitos cristãos devem se lavar e purificar com o precioso sangue de Jesus o Cristo. Muitos cristãos devem parar de fazer o mal, aprender a fazer o bem, praticar o que é reto e levar uma vida conforme a palavra de Deus, e dizer alto e em bom som o que o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas é Cristo Jesus quem vive em mim. Fiquem com Deus. Um grande e carinhoso abraço.